Olá, meus amados, voltamos aqui para a parte 1 ainda de soluções. Continuando aqui a nossa parte de... Nós já vimos curva de solubilidade, eu fiz uma contextualização. Existem sais, por exemplo, que têm irregularidades no seu gráfico, né? Que são os que a gente chama de pontos de inflexão, certo? Quando acontece isso? Quando você tem um sal hidratado, certo? Ou sal que tenha no seu retículo cristalino moléculas de água, certo? E aí, à medida em que você começa a aumentar a temperatura, esse sal começa a perder água. Lógico, tem sais, esse gráfico que eu fiz é um gráfico que ele vai perdendo as moléculas de água gradativamente. Existem sais hidratados, isso só acontece, esses pontos de inflexões acontecem quando você tem sal hidratado. Existem substâncias que perdem logo tudo de uma vez suas moléculas de água, a gente chama isso aí de sal anidro. Então, por exemplo, vou aproveitar que daqui a pouco apago. O sulfato de sódio, né? O sulfato de sódio, que é esse cidadão aqui, ó. O sulfato de sódio decaidratado, ou seja, que tem 10 moléculas de água, ele num ponto, num determinado ponto, ele já perde todas as suas moléculas de água, né, de uma única vez. Então aqui ele perde de uma única vez as suas 10 moléculas de água. Se tornando o quê? Se tornando um sal anidro, ou seja, um sal sem água, né? Ele tinha no seu retículo cristalino moléculas de água, certo? E agora ele perdeu, então ele agora virou uma outra substância, né? Lógico que tem gráficos, que é o que a gente vai fazer lá em cima. Esse gráfico que eu fiz é um gráfico em que o sulfato de sódio decidratado perdeu tudo de uma vez as suas moléculas de água, se transformando num sal anidro. Então a curva aqui deu uma baixada, ó, tá vendo? Ela pode até continuar subindo, mas subindo em outra direção. Então a gente tem uma nova substância, né? Tem um novo composto aí, certo? Então, por exemplo, aqui do cloreto de cálcio, né? Então o cloreto de cálcio era hexaidratado, depois ele perdeu 2 moléculas de água, certo? Se transformou em um cloreto tetrahidratado, depois ele perdeu de novo 2 moléculas de água. Observe que o gráfico continua a dar uma baixadinha, mas ele continua subindo, né? E depois se tornou cloreto de cálcio dihidratado. Aí você deve estar perguntando, Sandrão, por que isso acontece, né? Por que acontece esses pontos de inflexão, né? O que acontece? Você observe que a temperatura ela está aumentando, certo? A temperatura está aumentando. Então você está aumentando a agitação na molécula, certo? Você está aumentando a agitação dessa molécula. Beleza? Deixa eu fazer um tracinho aqui para cima para você. Você está aumentando a agitação. E quando você aumenta essa agitação se torna tão grande que a água se desprende do retículo cristalino, certo? Ou seja, quando você tem essa agitação, você vai quebrar as forças intermoleculares que tem entre a água e o sal, certo? Beleza? Lógico, eu fiz aqui o gráfico. O cloreto de cálcio, ele é um sal que perde gradativamente as suas moléculas de água, certo? E o exemplo que eu fiz anterior, do sulfato de sódio, ele perde de uma única vez. Então, de uma única vez, ele perde suas moléculas de água. Então, nesses pontos aqui
devido à agitação, né, nesses pontozinhos aqui, ó, você vai agitando tanto que quando chega nesse ponto, o cara perde uma molécula de água. Certo? E lembrando que depois você tenha uma nova substância. Nova substância tem que ter, logicamente, gráficos diferentes, certo? Curvas de solubilidades diferentes. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, nesse ponto aqui, só a título de conhecimento para você, né? Nesse primeiro ponto, ocorre o seguinte, ó. Nesse primeiro ponto aqui, eu tenho aqui, ó, o cloreto de cálcio hexaidratado, que ao perder uma molécula de água se tornou no cloreto de cálcio tetrahidratado, mais 2 moléculas de água. Então essa é a reação que ocorre nesse ponto, certo? Mesma coisa nesse aqui, ó. Né? Eu tinha aqui, deixa eu ajeitar a mão para ficar melhor aqui para digitar. Eu tinha aqui o cloreto de cálcio tetrahidratado e agora eu tenho o cloreto de cálcio dihidratado, né? Porque perdeu 2 moléculas de água. Certo, meus amados? Então agora você já sabe o que é um ponto de inflexão. Ocorre em moléculas hidratadas, certo? Ocorre em moléculas hidratadas. Deixa eu mudar de cor aqui. Voltar para o meu amarelão. Moléculas hidratadas. O aumento da temperatura, né, vai fazendo com que essas moléculas vão se agitando. As moléculas se agitam, quebrando as forças intermoleculares entre a água e o sal, entre a água e o sal, entre a água que está no retículo cristalino do sal. E aí ele começa a perder água, certo? Se você perde água, você tem uma nova substância, então você tem curvas de solubilidade diferentes. No caso do cloreto de cálcio especial, ele perde paulatinamente as suas moléculas de água. O nitrato de sódio, que eu fiz agora no início desse vídeo, ele perde uma vez só, virando um sal anidro. Ok? Certo, meus amados? Beleza? Então, vamos estudar na próxima aula solução saturada, insaturada, supersaturada e vamos ver o que são saturadas com precipitado. Ok?